Aleluia. Vamos louvar aqui mais um hino da nossa profissão. Logo após nós vamos entrar na palavra do Senhor. Amém? O hino de número 577. Aleluia. 577 da nossa profissão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em fervente oração. Aleluia. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estava a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não tem que tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Aleluia. Coloca a tua vida no altar do Senhor nesta noite. Entrega o teu problema no altar do Senhor nesta noite e confia nele que tudo Ele fará por você. Ele anda alabado de canto de couve e manai. Glória a Deus. Aleluia. Entrega o teu problema na mão de quem pode resolver. O pastor Mário, ele não pode resolver problema, mas o Senhor, Ele pode resolver o teu problema. Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa, e nesta noite Ele irá te dar a vitória, que assim você crê. Glória a Deus.
Aleluia. Gloriando alabato, me canto, me couvre, maná. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Livro de Josué. Aleluia. Josué, capítulo de número 23. Aleluia. Versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus. Josué 23, 14. Aleluia. Oh, aleluia. 23, versículo 14. Josué, que foi sucessor de Moisés. Josué foi um grande guerreiro, um grande homem na presença do Senhor, que caminhou, né, ajudou aquele povo a entrar ali na terra prometida, que ajudou ali a tirar aquele povo da escravidão, que ajudou a atravessar aquele povo ali no deserto e herdar a terra prometida. Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 23, versículo de número 14. Aleluia. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Amém? Toda boa palavra que foi falada pelo Senhor para a vida daquele povo, nenhuma delas caiu, nenhuma delas passou em vão, mas para aqueles que verdadeiramente buscaram a presença do Senhor, para aqueles que verdadeiramente entraram na presença do Senhor, a palavra do Senhor, ela se cumpre na vida dele. O Senhor, ele tem compromisso com o povo dele, desde quando o povo tenha compromisso com o Senhor. Desde quando você coloca a tua vida à disposição do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, e não a nossa vontade. Nós vimos aqui um povo que saiu da escravidão, um povo que caminhou no deserto, e um povo a qual Josué liderou aqui, que estava verdadeiramente na presença do Senhor. Aleluia. Nós vamos voltar aqui no contexto da palavra, para nós lermos, para nós meditarmos no versículo número 6 adiante. Aleluia. Quando passaram alguns dias que o povo já havia entrado na terra prometida, passaram alguns dias que eles já estavam ali, debaixo da promessa do Senhor. Então, o Senhor usa Josué para trazer uma exortação para o povo, para que o povo ele não venha perecer, para que o povo ele não venha cair novamente, para que o povo ele venha andar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor, para que o povo venha viver bem diante daquela terra a qual o Senhor havia prometido. E da mesma forma nós queremos viver bem diante do Senhor. Nós temos que verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor que Ele quer que nós andemos. Aleluia. A igreja pode tomar o assento, aleluia, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, quando nós somos obedientes, quando nós queremos viver bem diante dessa terra, nós temos, aleluia, que atender a palavra do Senhor. Nós temos que viver
a palavra do Senhor. E é isso que Josué, ele vem exortar o povo após alguns dias que havia entrado na terra prometida. E no versículo número 6 ele fala assim, ó: esforçai-vos, pois muito, para guardar e para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que ela não vos aparteis. O que ele pede para o povo então? Para esforçar. Por quê? Por que esforçar? Porque fácil não é. Vem dificuldade, vem luta, vem tempo às vezes que nós vamos pensar em parar, nós vamos pensar em desistir, mas Josué orienta o povo aqui para esforçar, para guardar, para fazer tudo quanto está escrito na lei de Moisés, no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós ficamos retos no caminho a qual o Senhor tem preparado para nós. Porque o que Josué quis dizer aqui? Se você olhar para o lado, se você olhar para o outro, se você olhar para o problema na praça, se você olhar para a luta lá na frente, você vai parar a sua caminhada. Josué quis dizer para o povo: não desanima diante da luta, não desanima diante do problema. Olha para o alvo, olha para onde você quer chegar, olha para o que você quer na sua vida. Se nós queremos vencer, nós temos que obedecer. Se nós queremos alcançar o objetivo, nós temos que lutar pelo objetivo a qual nós queremos. Nós não podemos olhar para a dificuldade, nós não podemos olhar para o tamanho do gigante, nós não podemos olhar para a luta que nós vamos enfrentar. Nós temos que ter em mente o objetivo que nós queremos alcançar. E quando nós temos em mente o objetivo que nós queremos alcançar, Deus, Ele nos honra. Aleluia. Glória a Deus. Então ele fala para o povo: não olha para a direita nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por ele façais jurar, nem o sirvais, nem a ele vos inclineis. Por quê? Ainda ficou, eles entraram na terra, mas ainda ficou um povo naquela terra, um povo que ainda não havia saído da terra, um povo que vivia no pecado, um povo que estava ainda contaminado, um povo que ainda não era liberto. Então, qual é a orientação de Josué para aquele povo? Para o povo dele: que não ajunteis aquele povo, não ajunteis aquela nação, aleluia, para que não viesse a tropeçar, para que não viesse a cair aqui. Não. E do nome dos deuses não façais menção, nem por ele façais jurar, nem sirvais, nem a ele vos entender. Por quê? Porque nós temos um Deus vivo a qual nós podemos adorar. Nós temos um Deus a qual nós não vimos, mas nós sabemos que Ele se faz presente neste lugar. Nós temos um Deus que nós sabemos que quando nós abrimos a boca e clamamos a Ele, Ele nos atende. Josué quis falar para aquele povo: afasta do mundo, afasta do pecado, afasta daquilo a qual não agrada a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos que viver na obediência. Aí Josué continuou falando com o povo, versículo número 8: mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. Aquele povo que entrou na terra prometida, eles entraram por quê? Eles foram obedientes, porque muitos passaram ali no deserto e não alcançaram o objetivo, que era a promessa de Deus, que era a terra que manava leite e mel. Muitos passaram ali, ficaram ali pela desobediência
salvação pelo pecado não vai entrar. Mas eu quero falar um pouco. Da mesma forma que vocês fizeram, para vocês chegarem aqui hoje, onde vocês estão, permaneçam. Achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós chegarmos até de Deus. Nós temos mais intimidade com Deus. Nós temos intimidade com Deus. Nós não temos tempo para ficar fazendo uma agrada a Deus. Nós não temos tempo para nos chegarmos às coisas do mundo, às coisas que não edificam, as coisas, né, que nos levam para longe de Deus. Achegai-vos a Deus. Aleluia. Pois o Senhor expeliu diante de vós grandes e numerosas nações, enquanto a vós ninguém ficou em pé diante de vós, até ao dia de hoje. Enquanto você for obediente, Deus ele vai te abençoar. Enquanto você estiver na presença de Deus, Deus ele vai te livrar. Nós não estamos aqui de pé, nós não estamos aqui, é motivo de nós agradecermos a Deus, é motivo de nós louvarmos a Deus, porque mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema que tem enfrentado essa nação, nós estamos aqui para louvar a Deus. É motivo de nós agradecermos a Deus. É motivo de nós louvarmos a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui. Então, é o que Josué quis dizer para o povo, até o dia de hoje. Mas se amanhã, porventura, você sair da presença de Deus, Deus também tirará a mão de cima de vós. Aleluia. Glória a Deus. Um só homem dentro de vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Um só homem dentro de vós perseguirá a 1000. Aleluia. Mas quem que peleja por ele? Quem que peleja por nós? É o Senhor. Se nós olharmos para Sansão, nós vamos ver como que um homem pode ferir 1000 com uma queixada de jumento. Se nós olharmos pelos olhos naturais, não tem como um homem matar 1000. Tem, mas Deus, quando ele peleja por você, não tem desafio, não tem problema, não tem dificuldade a qual ele não pode resolver por você. Aleluia. Mas para isso, nós temos que viver a palavra. Aleluia. Enquanto Sansão ele vivia a palavra, Sansão era um grande guerreiro, Sansão era um grande homem de Deus, enquanto ele estava obediente à palavra. Aleluia. Então, temos que ser obedientes à palavra de Deus. Portanto, guardai muito a vossa alma para amados ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos afastardes e vos chegar ao reino dessas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, é o que eu falei, enquanto você viver na obediência, enquanto você estiver na presença do Senhor, o Senhor ele continuará te dando a vitória, ele continuará te dando o livramento, continuará te dando o escape, mas a partir do momento que você deixar o compromisso que você tem com Deus, para você chegar ao mundo, para você fazer as coisas que não são do agrado de Deus, Deus ele vai deixar que você caminhe sozinho. Deus não vai deixar que você caminhe com a própria perna. Aleluia. E nós sem Deus, nós não somos nada. Nós sem Deus, nós não podemos nada. Nós sem Deus, aleluia, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Aleluia. Nós precisamos de Deus. O que ele fala aqui? Mesma coisa, irmão.
Às vezes você é mãe, né? Aquele que é pai, às vezes seu filho começa a namorar. Aí começa, você está na igreja, seu filho está na igreja, aí começa a namorar lá no mundo com a pessoa do mundo. Ah, eu vou trazer para a igreja, eu vou levar para a igreja. Mas é mais fácil tirar quem está dentro da igreja e levar para o mundo do que trazer quem está lá fora para o mundo, ou não? E muitas vezes os filhos eles não estão ouvindo, né? Mas o Senhor falou que se vos aparentarmos essa nação, se vos aparentarmos esse povo que não quer nada, tirarei eu a minha mão. Aleluia. Então nós temos que vigiar. Aleluia. Então vem aqui um versículo chave a qual nós lemos. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor. O que o Senhor ele prometeu para aquele povo, ele cumpriu. Não para todos os povos, não para todos que saíram do Egito, mas para todos que permaneceram na obediência, mas para todos que permaneceram no caminho do Senhor. Se nós queremos ser abençoados, se nós queremos herdar a promessa de Deus, nós temos que permanecer na palavra do Senhor, nós temos que permanecer no caminho do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vosso Deus, todos vós sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. Mas por que só uma parte daquele povo que saiu do Egito entrou na terra prometida? Eles não passaram por luta a mesma coisa? Eles não lutaram, eles não passaram por dificuldade no deserto a mesma coisa? Mas eles permaneceram firmes na presença do Senhor. O segredo, irmão, é permanecer firme na presença do Senhor. O segredo, irmão, é não olhar como Josué falou aqui primeiro. Não olhar nem para a esquerda, não olhar nem para a direita, não olhar para aquele que tem te afligido, não olhar para aquele que tem te perseguido, mas olhar para Deus, aleluia, que tudo pode. Olhar para Deus que te capacita cada dia, olhar para o Deus que te dá um novo cada dia, olhar para o Deus, aleluia, a qual você se coloca no tempo da manhã e agradecer a Ele pelo simples fato de você acordar, pelo simples fato de você estar com fome de vida, pelo simples fato de você ter mais uma oportunidade de estar na presença de Deus. Sabe por que nós às vezes não somos mais abençoados? Porque às vezes nós murmuramos, nós reclamamos de tudo na nossa vida. Aleluia. Nós reclamamos de tudo, mas nós não lembramos assim, ó, eu posso caminhar, eu posso andar, eu posso me levantar daqui e ir para a casa do Senhor adorar Ele. Eu posso, aleluia, glorificar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus. Dá glória a Deus mesmo diante da luta, porque você vai ficar diabo chorando. Você vai ver a porta se abrindo, você vai ver o gigante caindo por terra, odiando a passo de campo, de curva, manai. É porque é através da luta que você alcança a vitória. Aleluia. É através da luta que Deus vê a tua sinceridade com Ele. Aleluia. Josué, aleluia, ele lutou. Josué, aleluia, ele viu o gigante ali naquela terra que o Senhor prometeu para ele. Mas Josué falou, o Senhor, ele prometeu, o Senhor, ele vai cumprir, o Senhor, ele prometeu na tua vida, o Senhor, ele vai cumprir na tua vida a palavra dele. Nem uma só palavra vai voltar em vão, nem uma só palavra vai cair. O que o Senhor, ele prometeu para você, ele irá cumprir. Se você permanecer de pé na presença dele. Se você permanecer de pé
na presença dele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele falou que seria fácil. Ele não falou que seria fácil, não. Aleluia. Porque Jesus ele falou assim: neste mundo terei aflição. Mas ele falou assim: eu venci. Aleluia. Jesus ele venceu. Ele venceu a cruz. Ele venceu a morte. Por mim e por você. Para hoje nós estarmos aqui na presença dele, falando do amor dele. Para nós estarmos aqui ouvindo a boa palavra que o Senhor deixou por nós. Aleluia. Ele venceu a coroa de espinho. Ele venceu os grilhões na mão. Ele venceu, aleluia, todas as batalhas por mim, por você. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. E no versículo número 15 fala: e será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim dará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando trapassarmos o cerco do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fores e servir outros deuses, e a ele vos inclinarem, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Aleluia. Então qual é o segredo? O segredo é permanecer na palavra. O segredo é permanecer na obediência. O segredo é permanecer no caminho. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque a promessa do Senhor, ela vai cumprir na tua vida. Mas se você permanecer no caminho do Senhor. Aleluia. Então, às vezes, irmão, o pastor prega, né, bênção sobre a vida do irmão. Aí o pastor prega bênção sobre a vida do irmão. Conforme amanhã o irmão está fora da igreja, o irmão está no mundo, fazendo a vontade do mundo. Aí como que a palavra do Senhor vai se cumprir? O Senhor fez ressalva. E será que assim sobre vós vieram todas essas coisas boas? A promessa do Senhor cumpriu na vida deles. O que o Senhor vosso Deus nos disse, assim fará. Assim trará o Senhor sobre toda a vida, né? E diz: mas sobre aquele que não fizer da forma do Senhor, ele disse, fizer as más coisas, ele vos destruirá, ele tirará, aleluia, a palavra dele, ele tirará a promessa dele e sobrevirá todo mal sobre aquela vida. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, vamos viver a palavra do Senhor Deus, vamos viver o Senhor na nossa vida. E Josué, mais na frente, ele fala assim, ó, no versículo de número 14 do capítulo número 24: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deixai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Servir a Deus, ter temor, não é ter medo de Deus, não, é ter respeito, temer ao Senhor, servir ao Senhor com sinceridade. Não é vir na igreja só por vir, é vir para servir ao Senhor e servir de todo o teu coração, com toda a sinceridade, com toda a verdade. Assim é o que Josué, ele instrui o povo. E ele fala assim, ó, no versículo número 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam daí no rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém,
e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Se aquele povo Glória a Deus. quisesse se desviar para um lado, ele não ia forçar o povo a caminhar. Da mesma forma, nós não forçamos o povo a caminhar na presença de Deus, né? Nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra, nós ensinamos a forma que se deve andar, a forma que a Bíblia ela nos revela para nós vivermos, que nós queremos viver bem dentro dessa terra. Nosso manual de instrução está aqui, que o Senhor deixou para nós. Porém, se o povo quer servir, sirva. Se o povo quer andar, ande. É assim, é isso que Josué quer dizer. Se o povo quer voltar para o mundo, volte. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Determina isso na tua vida de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a luta, não importa o problema, não importa a dificuldade que vai vir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Fica com essa palavra nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Temei, servir com sinceridade e com verdade, e você e tua casa servirá ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, o segredo é viver em obediência. O segredo é andar no presente do Senhor, andar no caminho do Senhor. Amém? Coloque sobre os teus pés. A presença dessa noite é aquela causa que para você parece difícil, que para você parece que não tem jeito. Apresenta ao Senhor e creia. Creia que nessa noite você vai sair daqui com a tua vitória. Aleluia. Creia que nessa noite você vai sair daqui levando a tua bênção. Aleluia. E Deus ele conhece o teu coração. Deus ele conhece a tua necessidade. Deus conhece até mesmo os teus pensamentos. E Ele está aqui. A palavra do Deus fala onde tiver dois ou três reunidos em teu nome, eu estarei. E Ele se faz presente em teu nome. Deus amado, Deus santo e poderoso, vai tocando agora, Senhor. Vai abrindo agora as portas como quando no céu, ó Pai, abençoando, ó Pai, o teu filho, a tua filha, Senhor, meu Deus e Pai. Eu não sei, ó Pai, o que ele precisa. Eu não sei, ó Pai, o que ele veio buscar. Mas eu, ó Pai, nessa noite, ó Pai, confio na tua palavra. Eu determino, ó Pai, a vitória. Eu determino, ó Pai, as portas abertas. Eu determino, ó Pai, a conquista, ó Pai, na vida, ó Pai, do teu filho, ó Pai. Na vida, ó Pai, da família do teu filho, ó Pai. Vai operando, Senhor. Vai trabalhando, Senhor. Vai renovando, Senhor. Vai enchendo, Senhor. Vai fortalecendo, ó Pai, esta vida. Este lar aqui apresentado, ó Pai. No nome santo, ó Pai, do Senhor Jesus, ó Pai. Confia no teu milagre. Confirma, Senhor, na nossa vida, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Que o Senhor abençoe a volta para o nosso lar. Que nós tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista. No nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada vida. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, se